Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu tenho uma péssima notícia para te contar para vocês. O casamento da Docinho e da Carol acabou. Então, isso mesmo. Quando a Docinho e a Carol estavam impondo as mãos para a gente se casar, para eles se casar primeiro, o Durão, ele chegou e falou como você pode chamar, como você pode fazer isso? Aí chamaram a Docinho de feia e a Carol de feia. Aí, sabe o que aconteceu? A Docinho saiu correndo chorando lá, e por isso que essa notícia é muito importante. E não fica rindo aí não, né? Porque senão eu vou te dar um pau. Então, gente. Então, continuando. Então, a Docinho saiu correndo lá do casamento, então. Sabe por quê? Porque hoje a Docinho, ela não veio mais para conversar comigo. A Docinho, ela falou assim, se eu quiser vir pra casa dela, eu posso. E se eu não quiser ir pra casa dela, eu não posso. Sabe por quê? Porque eu tava esperando o casamento da Docinho. Então a Docinho falou que o casamento já acabou. E ela falou que lembra. Eu lembro o casamento que o casamento da Docinho acabou. Só que eu lembro que hoje vai começar outro casamento da Docinho. Vai começar o casamento da Florzinha, da Lindinha, também da Estrelinha. Vai começar um monte de casamentos. Então, falando nisso, então comenta aí. Qual casamento você mais gostaria, qual menina superpoderosa você gostaria de se casar? Com a Julie, ou com a Docinho, ou com a Estrelinha, ou com a Florzinha, ou com a Lindinha, ou com a Docinho? Deixa aqui nos comentários. Então hoje a gente vai falar sobre a Docinho. Então, a Docinho, ela não quis se casar comigo. Sabe por quê? Porque ela saiu correndo por causa que o Durão chamou de feia eu também. Mas isso tem um problema? Tem sim. Sabe por quê? Porque o Durão, ele tá arrumando os planos só de sacanagem para fazer a nossa terminação. E segundo, a gente já arrumou uma briga. E segundo, isso não é nada disso que a gente tá pensando. Então, como vocês estão pensando? Como vocês estão pensando? A Docinho, ela não tava nem aí com os outros. Então, a Docinho só queria arrumar um casamento. Mas aí não dá, né, gente? Porque, olha, se eu arrumar um casamento agora, eu não vou conseguir estudar e nem conseguir fazer as coisas, né? Porque senão, a Docinho, se eu pedir pra ela se casar comigo, aí a Docinho, vai estar ocupada, né? Porque ela vai estar lá conversando com a amiga dela, né? Aí eu não posso atrapalhar ela. Por isso que eu te avisei. A Docinho, ela tem uma visita. E por isso que, olha, nos comentários eu vou te falar alguma coisa. Deixa aí nos comentários qual docinho você gostaria de ter na parte de hoje. Então, a Docinho da parte de hoje, posso te falar alguma coisa? Então, não é nada demais, mas eu vou te falar alguma coisa. A Docinho, ela acabou de ter um segredo. E, mano, eu acabei de saber desse segredo da Docinho. E, sério, vocês não vão acreditar qual é o segredo dela. Ela falou que me ama e que gosta de mim, a Docinho. E ela falou que gosta de mim e me ama como amiga também. Mas também, ela me ama muito. Mas isso não é tudo, tá? Então, posso te falar alguma coisa? Então, a Docinho, ela gosta de mim. Ela ama eu como amiga. A gente se conheceu lá na escola. Mas segundo, a Docinho ficou pensando se ela deve fazer a prova dela. Mas eu ajudei ela na prova dela. Eu nunca deixei ela falhar na prova dela e nunca deixei ela tirar zero na prova dela. Porque senão, se ela tirasse nota zero na prova dela, ela não tinha como que fazer, né? Porque senão, a prova dela ficava muito ruim, né? Então, gente,
Olha, eu tenho mais notícias pra te falar. A Florzinha, ela tem um segredo. Ela me ama como amiga, só que mais que ela tem um plano pra fazer. Então, sabe os planos dela? Então, shh, não conta pra ninguém esses planos, nem pra professora e nem pro Cauã, hein? Então, gente, falando nisso, o, a Florzinha, ela gosta de mim. Só como amiga, ela é uma menina super poderosa também. Ela me conheceu. E sabe o que ela falou sobre o segredo? Ela falou que gosta de mim. E ela falou que ela sabe isso sobre os meus segredos. E sério, mano, eu fiquei impressionada com a Florzinha. Eu falei pra Florzinha assim, ó. Florzinha, o que é isso que você está falando? É um segredo meu. Segredo seu? Como assim? Você não ouviu? Sim, ouvi, mas eu queria dizer que mais que isso, mas eu não queria muito. Eu não queria muito fazer algumas coisas e Ele viaja, cara, ele sai fora do contexto que ele tá falando. Ele tá falando uma coisa, ele começa a pegar outra, ele viajou. então, gente, pode falar alguma coisa? Então, Aqui vai ser outro jardim. É que aqui tá no inverno. É que aqui tá no inverno. E isso aqui tá no frio. A hora que crescer e der tudo certo, eu gosto de jardim vovó. então, eu vou entrar no outro jogo, porque esse daqui não dá. Então, continuando, eu posso te falar alguma coisa sobre a Florzinha? Então, ela falou sobre um segredo. E que segredo que seria esse? Esse segredo seria que ela nunca mais tirava as coisas pra falar sério. Então, gente, sabe qual é o segredo da Lindinha? O segredo dela é que a Lindinha ela é muito bonitinha. Então, gente, se o segredo da Lindinha ela é muito bonitinha, então, gente, vocês tinham me ouvido falar nisso. Então, se vocês tinham me ouvido me falar nisso, então, a Lindinha ela tem muitos segredos. Ela é forte, durona, fofinha, e também ela, tá, ela também sabe fazer as coisas, ela é inteligente, ela é bacana. Você sabe como é que é a Lindinha, né? Eu nunca percebi o segredo dela, mas eu sei qual é o segredo dela. O segredo dela é quando o dia que ela nasceu. Quando o professor Otônio destralmente e depois um ingrediente na mistura, o elemento X. Aí nasceram as meninas superpoderosas e a lindinha, a florzinha e a docinho. Aí por isso que eu tô te contando que essas meninas superpoderosas nasceram e aí elas cresceram, ficaram fortes. Aí por isso que eu tô te falando que algumas coisas não tá fazendo muito bem. Então, gente, eu gostei muito de conhecer vocês. Então, isso quer dizer que eu gostei muito de conhecer vocês. Então, a estrelinha ela tem um segredo. Então, quando o professor Antônio
criou as meninas superpoderosas, aí ela criou a estrelinha, a primeira. E aí depois das meninas superpoderosas, ela criou a segunda, a estrelinha. Aí quando a estrelinha ela foi criada pelo ingrediente, o ingrediente da mistura, o elemento drábio, aí a estrelinha nasceu. Aí a estrelinha, ela falou que ela não deve usar novos poderes. Eu também acho, né? Mas então, a estrelinha ela tem que usar novos poderes pra ela não ficar com muitas razão, né? Porque, olha, já imagina se alguma coisa tivesse acontecido com a docinha e com a lindinha, gente. Então, gente, eu posso te falar alguma coisa? Então, sobre a lindinha, a florzinha, então, posso te falar? Então, todo esse segredo que eu contei pra vocês, então, esses segredos que eu tô falando pra vocês são das meninas superpoderosas. Então, sabe os segredos? Então, eu sei sobre os segredos, sobre o que eles é. Então, sabe quando você sabe um segredo? Então, sabe um segredo que você quer contar pra sua mãe? Então conta. Então, se você quer contar o segredo pros seus amigos, conta. Mas não conta os segredos na frente dos outros e da frente dos amigos, hein? Porque assim fica mais difícil. E a Lindinha, ela nunca contou os segredos dela. E a Docinho nunca contou os segredos dela. E a Florzinha nunca contou os segredos dela também. Sabe por quê? Porque você já vai perceber. A Florzinha, ela tem muita inteligência e também pode ficar forte. E também pode acabar batendo em monstros. E pode acabar vencendo. Docinho é muito durona, pode ficar muito forte. E ainda por cima ela pode ficar batendo em um monte de monstros. E ainda por cima ela pode fazer um monte de coisas. E a Lindinha, ela pode ser muito inteligente e forte e fofinha, mas ela também tem que lutar com os outros monstros. Inclusive a Florzinha e a Docinho e a Estrelinha. E segundo, a Florzinha e a Docinho, elas estavam aí. E a Lindinha também. Mas a Estrelinha, ela não estava lá. Sabe por quê? Porque ela estava com o professor Otônio. Porque era muito perigoso ela lutar com os poderes. Mas ela lutou mais tarde com um vilão que se chama Rem. Então, Rem é o nome do vilão mais perigoso. Então, ela as meninas superpoderosas se juntaram em uma menina super poderosa gigante. Aí elas têm que continuar juntas pra lutar junto como amigas. Porque senão elas iriam perder, né? Porque senão eu não iria falar nada pra vocês desse segredo, né? Então, sabe a estrelinha? Então, ela tá muito bem no lugar do professor, mas o professor falou que senão se ela não lutasse, ela não iria ganhar novos poderes. E sabe o que isso quer dizer? Que ela iria falhar todos os dias. Isso quer dizer que ela nunca mais iria lutar com seus poderes e nunca mais iria fazer cada coisa. E por isso que eu tô te explicando que cada coisa que eu tô te explicando é uma coisa e duas coisas. E cada uma das coisas que eu tô te explicando é porque a estrelinha gosta muito do elefante dela, que é o negócio de estimação dela, sabe por quê? Porque é o animal de estimação dela. Aí ela fica cuidando do animal de estimação, que é um elefante. Ele faz carinho no elefante. E segundo, a Florzinha, ela não acredita muito na estrelinha, mas ela acredita que a estrelinha, ela ganha novos poderes. E se a Florzinha não ganhasse novos poderes, ela também não tinha lutado. Mas se ela tinha lutado mais ainda, ela ganha mais poderes. E segundo, se ela ganhasse mais poderes, então esses poderes se tornada mais forte. E segundo, a docinha é mais forte ainda. Ela é mais durona e mais forte ainda. E segundo, se ela fosse mais forte,
Então, posso falar alguma coisa? Se ela fosse mais forte ainda, aí ela pode lutar com mais monstros, mais com caras maus e mais com monstros ainda. E ela também pode conversar, e ela também pode falar, ela também pode falar pra mim o segredo, mas o segredo é só ela que fala pra mim. Não é pra vocês, não, porque... Desculpa te interromper, mas não é pra contar esse segredo. Esse segredo é muito escuro e muito da parte sombria, e da parte bem normal, e da parte bem legal e bem escura. Então, gente, sabe por que eu não te contei isso do segredo da Docinho? Porque ela era muito forte. Ela conseguia lutar com os monstros e com caras maus. Ela também conseguia conversar com muitas meninas. Aí por isso que eu não te contei esse segredo. Se você querer contar esse segredo também, deixa nos comentários. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixa nos comentários aí. Então, eu vou te contar sobre o segredo da Lindinha. Então, ela é muito bonitinha. Ela usa o polvo, que é o bichinho de estimação dela. Sabe por quê? Porque é um bichinho de estimação dela, só que é só de pelúcia. Ele não é de mentirinha. Ele é de mentirinha, só que ele não é verdade, não é de verdade. Ele nem fala e nem fecha os olhos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E se quiser comentar alguma coisa, se quiser comentar alguma coisa aí nos canais, aí nos comentários, é só você comentar aqui e deixar o like e aplicar no sininho e falar para suas mães e não falar nada do segredo das meninas superpoderosas. E tchau!